Como é que nós fazemos quando os nossos pacientes não querem falar nada? Quando eles simplesmente ficam em silêncio durante a sessão de terapia? Como é que a gente faz? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E agora eu quero falar com vocês sobre um dilema comum na vida de todo psicólogo. Como é que nós fazemos quando os nossos pacientes não querem falar nada? Quando eles simplesmente ficam em silêncio durante a sessão de terapia? Como é que a gente faz? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que nós podemos fazer quando os pacientes não querem falar, quando eles estão ali em silêncio. E um detalhe importante aqui que eu quero compartilhar com vocês, em especial o logoterapeuta. Porque a gente sabe que na logoterapia existe essa permissão, né? Uma abertura maior para que o psicólogo interaja, para que ele fale também, mas isso significa que a gente tem então que o tempo todo evitar o silêncio dos nossos pacientes? Será que a gente tem que ocupar esse silêncio com falas nossas? Olha quanta coisa importante a gente precisa conversar aqui para crescermos profissionalmente. Então eu vou colocar aqui na sequência alguns pontos que vão ajudar você a entender melhor o que acontece de fato quando nós temos o silêncio dos nossos pacientes. Em primeiro lugar, lembre-se o seguinte, que falar de si mesmo não é algo fácil. Não é fácil sair, chegar num lugar, às vezes com um desconhecido, e começar a falar da sua vida, das suas intimidades, do que você pensa. Então o silêncio muitas vezes significa o quê? Uma reticência da pessoa em se expor. É muito comum isso. O psicólogo às vezes perde isso de vista, porque nós somos acostumados a falar das nossas emoções, nomear, conversar, receber pessoas, esse é o nosso dia a dia. Mas para alguém que está vindo para a psicoterapia e às vezes pela primeira vez, nem sempre é fácil, então o silêncio pode refletir isso. Além disso, colocar-se numa situação na qual você está ali exposto pode despertar alguns sentimentos desconfortáveis, como vergonha, medo de ser julgado, você muitas vezes não tem intimidade o suficiente para falar aquilo que você até gostaria, então você não tem confiança na pessoa. Todos esses sentimentos, eles podem vir à tona e também criarem obstáculos nessa abertura da pessoa para falar de si mesma naquela hora. Outro ponto importante é que sempre que alguém vai a um médico, a um psicólogo, a um profissional de saúde, muitas vezes essa pessoa atribui ao profissional uma certa autoridade. Mais ou menos como a gente faz, por exemplo, com um professor, né? Com alguém que está nos ensinando algo, alguém que vai nos dar um diagnóstico, é quase que um oráculo ali na frente da pessoa. E isso pode gerar um medo de rejeição, um medo de que a pessoa vai falar algo inadequado, um medo de um julgamento, e nenhum de nós gostamos, né, de sermos julgados, de nos sentirmos inadequados, de que alguém que tem uma certa autoridade nos dê um veredito desfavorável. Então isso também pode atrapalhar algumas pessoas nesse processo de abertura. Algo importantíssimo que você não pode se esquecer nunca é que vínculo é tudo no processo psicoterapêutico. O vínculo é essencial e quando uma pessoa chega ao seu consultório pela primeira vez, é muito improvável que já exista algum vínculo. Pode até existir caso a pessoa já tenha uma indicação, ela já te conhece de algum lugar, ela já viu uma aula sua, um vídeo na internet, aí até tem algum vínculo, mas normalmente não tem vínculo nenhum. A pessoa chega ali do nada, ela não sabe quem é você, ela às vezes não tem nenhuma referência, porque ela descobriu você ali num guia de convênios, ela descobriu você ali num telefone na internet, te procurou. Então não existe vínculo. E é muito difícil falarmos de nós mesmos para um mero desconhecido, para uma desconhecida. Investir no vínculo é uma das coisas que mais nos ajuda a lidarmos com essa situação da ausência de discurso.
dos nossos pacientes. Então, sabe aquela famosa conversa de elevador? E aí, como é que tá? Quem vai ganhar a eleição? Como é que tá o clima? Sabe essa conversinha de elevador? Muitos psicólogos acham que isso é perda de tempo. Pensam assim, nossa, mas a pessoa vem para terapia e eu vou ficar trocando essas frivolidades com a pessoa? Não, eu tenho que ir além. Mas não existe relação de intimidade que não tenha começado antes com essa conversinha de elevador. Não é assim? Quando você chega num ambiente novo, você chega lá na faculdade, por exemplo, primeira aula, você já sai conversando com as pessoas sobre as suas questões mais íntimas? Obviamente que não. Você sai batendo papo, e aí, o que você achou da aula? Gostou do professor tal? Nossa, essa semana tá difícil, hein? E aquela prova, e aquele trabalho? Essa conversinha, né? Simples, essa conversa que serve mais ou menos para você ir percebendo com quem você se identifica ou não, em quem dá para você confiar ou não. E as relações de vínculo mesmo, elas surgem a partir daí. Não é diferente, de certa forma, no processo da psicoterapia. Então, muitas pessoas chegam ali e elas querem, de fato, sentir a temperatura antes. Então, elas não vão sair falando tudo sobre elas. E elas precisam, né, de um aquecimento, vamos dizer assim, conhecer você minimamente para começarem a se expor. E isso às vezes pode levar a algumas sessões. Então não despreze isso, não pense que esse investimento em vínculo é algo desnecessário e mais do que isso, é perda de tempo, porque não é. Às vezes é justamente a base de uma construção que vai permitir um processo psicoterapêutico mais profundo. Eu me lembro aqui de várias situações nas supervisões de alunos, né, quando eu lecionava na graduação de psicologia, onde os alunos traziam exatamente esse problema para mim. Falavam: nossa, professor, o meu paciente ele só fala assim de coisas que são superficiais, né? Às vezes não é nem o silêncio, mas a pessoa só fala de coisas superficiais, ela não avança, ela não vai para as questões. E às vezes o estudante que estava ali fazendo os atendimentos ficava angustiado. Eu sempre coloquei as coisas dessa forma. Eu falei, olha, entra no mundo da pessoa, converse sobre o que ela quiser conversar. E com adolescentes, por exemplo, é muito comum, é muito necessário, inclusive. Às vezes você precisa ficar falando ali da série que ele gosta, do filme que ele assistiu e comentando sobre aqueles assuntos. Sessões e mais sessões, né, do time que ele torce, do campeonato, como é que tá, porque através disso ele vai construir esse vínculo, ainda mais o adolescente, que às vezes chega ali sob indicação dos pais, então ele vê você como um aliado dos pais dele, acha que você vai contar as coisas que estão acontecendo, enquanto ele não adquirir essa confiança, dificilmente ele vai se abrir. O problema disso daí é que às vezes ele te dá um spoiler, né, daquele filme que ele já viu, você não viu ainda e tal, aí você tem que fazer aquela cara de paisagem, né, fazer o quê, né? Tem psicólogo que até fala, olha, tá bom, só não conta o final, por favor, porque eu vou assistir o filme ainda, né? Enfim, tem soluções para isso. É sério isso? É sério? Já recebeu muito spoiler, doutor? O cara vai na primeira sessão dos Vingadores, aí chega lá na terapia, nossa, assisti os Vingadores, e você, não conta, por favor. Muito bom. Outro fator, agora entrando assim numa parte mais técnica mesmo, da condução do processo, é que às vezes os pacientes não falam porque a gente faz perguntas muito abrangentes e que a pessoa responde também de uma forma muito abrangente, mais simplificada. Então, qual é uma alternativa? É tentarmos entrar nos detalhes. A pessoa começou a te contar uma história, atente-se aos detalhes. Peça que ela conte. Então, ela te contou uma situação simples, por exemplo, olha, eu fui lá no meu trabalho e aconteceu tal e tal coisa e eu fiquei chateado por causa disso. Aparentemente é uma situação simples e você vai se deter no você ficou chateado, por quê? Mas tem muito mais informações. Então olha, só nesse exemplo que eu dei. Onde você trabalha? Como é o seu trabalho? Você já está lá há muito tempo? Me conta como você entrou nessa empresa. Você gosta do seu trabalho? Olha quantas perguntas que vão me ajudando a fazer o quê? A esmiuçar essa informação para que eu entenda de verdade o que a pessoa está querendo me dizer. E quando eu começo então a fazer perguntas mais específicas,
eu abro espaço para que a pessoa também fale dos detalhes e eu consigo preencher a fala da pessoa com mais informações, eu consigo ampliar. Né? Sabe aquela cena, né, do Dostoiévski, que ele descreve os detalhes e mais detalhes da situação? É mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Imagine que a vida do seu paciente é um livro, o capítulo de um livro, é um filme, e que cada detalhe, cada nuance daquela história precisa ser esclarecido e precisa talvez vir à tona para que você entenda a profundidade do que foi aquela situação que ele está contando para você. Quando a gente tem essa atitude, né, esse interesse em perguntarmos detalhadamente as coisas, normalmente a gente abre espaço para que o paciente fale mais. E fora isso, quando a gente pergunta os detalhes e a gente vai ali esmiuçando as histórias, a gente também se lembra do seguinte: entre aquilo que nós entendemos do que o paciente falou e o que ele quis nos dizer, existe uma distância enorme. E a gente precisa fazer o quê? Tentar achatar essa distância e ficarmos o máximo possível assim conectados, entendermos mesmo o que a pessoa está nos dizendo ali. Por isso que é importante detalhar as situações. Querem um outro exemplo bem simples disso? A pessoa chega para você e fala assim: ah, então naquele dia eu briguei com tal pessoa. Olha só, a palavra brigar, ela pode ter muitas interpretações e você precisa esclarecer. Se você simplesmente, então na sua cabeça, você psicólogo, brigar significa discutir em voz alta, tá? Quando a pessoa te fala eu briguei, você vai achar que ela discutiu em voz alta. Mas essa é a sua opinião, é a sua interpretação dessa palavra. E como eu falei, tem uma distância muito grande entre isso e o que aconteceu de verdade. Como é que você achata essa distância? Perguntando. Ah, tá, você brigou, mas o que aconteceu? Você discutiu? Você elevou o tom de voz? Ah, sim, elevei. A que altura? Pede para a pessoa mostrar para você entender de verdade. Você chegou a ter trocou empurrões? Você partiu para as vias de fato? Porque para alguém talvez brigar seja isso. Você deu um chacoalhão no outro, o que aconteceu? E daí a pessoa vai te falar, não é tudo isso, não, eu só tive uma discussão, me alterei um pouquinho, né? Subi um pouquinho o tom de voz, foi só isso. Ou talvez a pessoa esteja querendo te dizer que ela de fato trocou socos com o outro. Isso significa brigar. Como é que você vai saber isso se você não perguntar? Percebem como é importante, então, que eu vá perguntando, que eu vá esclarecendo, e só de fazer isso, eu já estou preenchendo a sessão com muito mais informações. Eu estou abrindo um espaço de fala para o meu paciente. E além disso, pessoal, você pode usar recursos auxiliares, sempre. Você pode usar um livro que você vai conversar sobre ele com o seu paciente, um filme, um seriado. Você pode usar esses instrumentos, como esses daqui, por exemplo, olha. Esse aqui chama-se terapia de bolso, tem vários desse tipo. São os famosos puxa-papo. Como que isso funciona? Ele tem aqui uma série de cartas e cada uma dessas cartas vai abrindo perguntas sobre as quais você pode conversar com a pessoa. Então, olha só, uma cartinha aqui está dizendo quais são suas virtudes e pontos fortes. Isso aqui dá para falar sessões e mais sessões de terapia só sobre isso, né? Você pode citar 3 qualidades suas relatadas por alguém que o conhece intimamente. Percebem? Essas perguntinhas aqui, elas vão principalmente, acho que quando a gente está no início da nossa carreira e a gente ainda não tem tanto esse cacuete, esse treino, né, de fazer perguntas, isso ajuda bastante. Então tem vários, se você procurar na internet você vai encontrar e que vão facilitar a sua vida. Esse daqui é algo semelhante, só que voltado mais para adolescentes, né? Tem muitos recursos legais e que estão à sua disposição. Esse daqui é um que eu gosto bastante também, eu faço questão de mostrar sempre, é um material preparado pelo professor Tiago Aquino, pela Shirley Simeão e pela Ludmila Rodrigues, porque esse aqui é um específico de logoterapia. Então é um baralho dos valores e sentido da vida. E tem aqui também as cartinhas e tal, fica a dica para você que trabalha com logoterapia,
Vá atrás desse material que ele ajuda muito a gente a desenvolver essa habilidade de fazer perguntas e de ajudar os nossos pacientes a trazerem para a sessão o que de fato está ali guardado internamente. Muito importante também, quando surge o silêncio dos nossos pacientes e você se incomoda com isso, é você perguntar para si mesmo: por que é que isso está me incomodando tanto? Por que é que é difícil para mim lidar com o silêncio do meu paciente? O que isso está me dizendo? E essas respostas você só vai chegar na sua supervisão, no seu processo particular de psicoterapia. Não tem jeito, mas é de fato uma informação importante que você precisa avaliar. Eu penso que isso, pessoal, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo também. É muito comum nós, como psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, nós entendermos que a sessão tem que ser preenchida o tempo todo com palavras, ou do nosso paciente ou nossas. E a gente precisa aprender a lidar com o silêncio na psicoterapia também. A gente tem que lembrar disso, e essa é uma habilidade que nem sempre a gente tem desenvolvida e que às vezes é difícil de se desenvolver. Então, certas ocasiões, ainda mais quando a gente está falando de coisas difíceis ali, o silêncio, ele não somente ele é importante, ele tem seu lugar, como ele é necessário. A pessoa precisa de um pouco de silêncio para pensar nas coisas que estão sendo faladas, para que ela consiga elaborar melhor o que ela está sentindo. E se nós, enquanto psicoterapeutas, não soubermos respeitar isso, nos sentirmos desconfortáveis ao ponto de não permitirmos esse espaço, nós estamos atrapalhando o processo dos nossos pacientes. Então é um assunto muito sério. Silêncio na psicoterapia não é sinal de que a sessão não está sendo bem conduzida. Pelo contrário, às vezes é justamente o sinal de que nós estamos conduzindo as coisas de maneira adequada, independente da abordagem que você usa. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você quebre agora o seu silêncio e comente aqui embaixo se você já passou por situações parecidas na psicoterapia e como você lida com isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.